estamos lidando com funções com várias variáveis. Aí você disse, a gente está falando de funções com várias variáveis, e você citou aí uma função com duas variáveis, foi isso? Então, por exemplo, se você tem uma função Sim. com duas variáveis, você pode derivar essa função, ora com relação a x, ora com relação a y. Sim. Sim? São derivadas de primeira ordem. Tá? Sim. Só que, duas observações aqui. Essas derivadas de primeira ordem, tanto com relação a x quanto com relação a y, também são funções que, na sua estrutura, ela tem duas variáveis. Tá? Então, são funções também com duas variáveis. E você pode derivar de novo cada uma delas, né, com relação a x ou com relação a y. Então, uma função com duas variáveis, ela tem duas derivadas de primeira ordem e terá 4 derivadas de segunda ordem. De segunda ordem. Isso. Então, isso são as quantidades de derivadas parciais. Agora, se tem função composta ou não, aí depende da estrutura. Você falou em regra da cadeia, né? Você só vai aplicar a regra da cadeia se a função, seja ela a original ou qualquer expressão dessas aqui, se ela for uma função composta. Quando você tem uma função composta, você aplica a regra da cadeia. Você deriva a função maior, repete a outra dentro, não é isso? Mestre, perdão. Não era a regra da cadeia, não, que eu falei, não. Era derivar implicitamente, perdão, quando estava lá x vezes y. A derivada implícita. Não, derivada né? implícita, aí já é outra coisa. Outra coisa. Tá. Aí já é outra conversa. Tem algum exemplo em particular? Eu posso inventar um aqui, só para a gente falar. Não, foi é que eu estava assistindo às suas aulas anteriores, aí tinha lá x vezes y. O senhor considerou, por exemplo, isso é y ao quadrado sendo uma constante. Eu estava vendo agora esse vídeo do senhor. Sim. Então, uma expressão como essa aqui é uma função com duas variáveis. Sim. Eu posso derivar ela com relação a x ou y, mas aqui não tem regra cadeia. Aqui é uma questão mesmo de derivar só. Então, se você for derivar ela com relação a x, na hora que você deriva com relação a x, apesar dela ter x e y, nesse momento você vai considerar só x como variável. Então, sim, na hora de derivar com relação a x, só x que é variável. Toda y, no caso, você vai tratar como constante. Ou se tivesse outras variáveis, todas as outras você trataria como constante. Só x que é variável nesse momento. Então isso aqui é uma constante para mim, nesse momento. Então se você tem uma constante vezes x, você repete a constante e deriva o x. A derivada de x é 1. Então ficou 1 aqui indicado, nem precisa colocar. Tá Sim. Bom, essa aqui é a derivada parcial com relação a x. Sim. Ou posso derivar com relação a y. Aí o x vai ser a constante. A x que é constante, repete a constante e deriva só a função. E deriva só derivada a função. de y ao quadrado é 2y. 2y. Então, na prática, na hora de você calcular derivadas parciais, é só você ter essas considerações e derivar com calma. Não é verdade? Não, tranquilo, mestre. Obrigado. Beleza? Beleza. Mas isso também isso também não é derivada implícita, tá? Isso aqui são só derivadas parciais mesmo. É uma atenção redobrada que você tem que ter na hora de você calcular derivadas parciais. Tranquilo. Obrigado. Nada. Alguém mais, gente? Teria alguma questão aí para a gente falar um pouquinho? Quem chegou aí depois? Questão não, professor. Eu tenho uma dúvida sobre o vetor. O vetor, só deixa eu lembrar o nome aqui do vetor, que... Vetor gradiente, Sam. Vetor gradiente. Né? O senhor fala que para ele existir, os componentes dele tem que ser uma derivada parcial, todos eles, correto? Isso. E tem que ser todos da mesma ordem, pode ser dois de primeira ordem e um de
segunda ordem, por exemplo? Não, o vetor gradiente, assim, de forma bem prática, deixa eu trocar a tela aqui. A gente fala assim, o vetor gradiente é um vetor que resume em uma única estrutura todas as derivadas espaciais de primeira ordem. Tá? Então isso é uma forma bem prática de se referir a ele. Mas eu posso falar aqui da maneira formal. Então uma função com duas variáveis. A gente viu, eu posso derivar com relação a x ou y. Não é verdade? O vetor gradiente dessa função é um vetor que terá quantas componentes? Sim. Há duas componentes. Quem são? São as derivadas parciais, de primeira ordem. Tá? Há uma função com duas variáveis. Uma função com três variáveis. Eu sei que a função com três variáveis admite três derivadas parciais. Então, se você for fazer o gradiente dessa função com três variáveis, o vetor gradiente agora terá três componentes, I, J e K. Quem são? As três derivadas parciais. Tá? Há uma função que tem N variáveis. x1, sim. x2, Mas xn. a minha dúvida é se... O vetor gradiente vai ter N componentes. Quem são? São as derivadas parciais de primeira ordem. Tá? No caso aqui, teria N derivadas parciais. Pode falar de novo. Qual é a sua dúvida? Então, então não existe um vetor gradiente com funções, com derivadas de segunda ordem, né? Nem de terceira. Não. O vetor gradiente, assim, em poucas palavras, é isso. Só da primeira. Só com as derivadas de primeira ordem. Uma maneira formal de apresentar o vetor. Isso aqui é a maneira prática, né? Acho que foi essa que eu falei lá no vídeo. Sim. Tá bom. Ser bem direto. Mas uma maneira assim, mais assim, formal, na verdade o vetor gradiente ele é um operador. Tá? Esse delta invertido, com um vetorzinho em cima, seria um vetor em aberto. Seria assim, ó, seria não, né? Ele é isso. De ronde x, de ronde y, de ronde z. Tá? Então, isso aqui é uma notação. Então, esse delta invertido com o vetorzinho em cima, é esse vetor aqui, eu coloquei aqui três componentes só para ilustrar, mas que são as derivadas de primeira ordem. Então, quando eu faço assim, ó, esse vetor escalar produto escalar com uma função, vou pegar essa estrutura aqui, que são essas derivadas em aberto. Quando eu falo assim em aberto, é porque não estou derivando ninguém ainda. Aqui está sem função. Tá? E eu calculo o produto escalar. Aliás, o produto por um escalar. Né? Aqui eu tenho um vetor produto por um escalar, que é a minha função é uma função real. Quando você pega um vetor e multiplica por um escalar, você multiplica cada componente por isso, não multiplica? Então acaba ficando de ronde f, de ronde x, de ronde f, de ronde y, sim. de ronde f, de ronde z. Então assim, por definição, essa seria a maneira mais formal de se referir ao gradiente. Então eu tenho esse operador em aberto e eu calculo o produto por um escalar, que no caso a minha função aqui é o meu escalar. Quando eu faço isso aqui, eu caio nesse vetor. Mas, em poucas palavras, é isso. O vetor gradiente é um vetor onde cada componente é uma derivada parcial. De que ordem? Só de primeira ordem. Tá, aqui é Z. Tá claro? Todo mundo viu, gente? Essa nova abordagem? Isso aqui okay. eu não tinha falado, acho que lá no vídeo, né? Mas é a mesma coisa, no final das contas é isso. Eu quero que você saiba que o vetor gradiente é um vetor onde cada componente é uma derivada parcial. São quantos componentes? Depende de quantas variáveis a sua função tem. Tá? É muito prático. Se você sabe derivar, sabe calcular derivadas parciais, falar de vetor gradiente é só montar esse vetor. Então, a novidade é essa estrutura que carrega todas as derivadas parciais de primeira ordem junto dela. Tá? E os resultados que ele traz, aí que tá, né? Eu acho que assim, são muitos resultados para pouca conta, porque se falar em derivada, né, geralmente o pessoal não tem dificuldade em derivada, só tem atenção.
Mas um vetor gradiente ele traz muita informação sobre a função. Tá? Com aplicações gráficas, aplicações em física, enfim. Tá bom? O que mais, gente? Alguém separou alguma questão para a gente resolver? Podem falar, ficam tímidos não. Pode colocar aqui no chat também. O Lucas colocou aqui, ó. Fiquei com dúvida na questão 1. Deixa eu ver aqui. Do 1 do 3. Que questão é essa? Ó? Aquela questão que vocês enviaram para mim? Ou é a questão da... Então, é a que, do que o senhor passou lá como foi formulário para responder. Ah, tá. Aquela, foi então a primeira questão? Isso. Não, a questão 3, né? Não. O exercício 3, questão 1. Exercício 3. Deixa eu abrir aqui. Só para mim... A tela do gráfico, né? Isso, que tinha até um cone invertido. Isso. Deixa eu colocar aqui na tela, para a gente acompanhar junto. Ok. Já está aqui. Essa questão aqui. A questão 3 foi uma questão que vocês enviaram só para comprovar, né, a participação da semana, né, e ver quem estava lá acompanhando. Isso. Isso. Tipo Então, assim, isso aqui é um gráfico. Pode falar. é que eu fiquei em dúvida na questão da imagem, que eu não consegui formular a forma do cone total. Qual seria a imagem completa da figura? Ah, você ficou com dúvida aqui em visualizar aqui, né? Então, Isso. quando nós temos um gráfico assim, onde você vê a imagem? Eu vi no ponto 0 de x, 0 de y e no 0 de z. Então, a imagem numa função, essa aqui é uma função com duas variáveis. O gráfico de uma função com duas variáveis é uma superfície no R3. Está claro, né? Então, quando eu coloquei esse cone aqui, eu estou pensando só na superfície do cone. Tá? Então, esse cone ele está oco. É só a casquinha do cone ali. Tá claro, gente? Então, quando a gente se refere ao gráfico de uma função, o gráfico dela é sempre uma superfície, é só uma casquinha. No caso aqui é um cone, é só a casquinha do cone. E onde você vê a imagem dessa função? No eixo Z. No eixo Z, professor. Isso aí. Então, quando eu estou lidando com uma função com uma variável só, por exemplo, eu tenho uma parábola. Ao domínio, eu projeto os pontos da parábola no eixo X, o domínio eu vejo no eixo X. E a imagem eu vejo no eixo Y, a parte do eixo Y que é usada. Assim? Quando eu estou numa função com duas variáveis, o domínio aqui é o plano XY. Tá? Então, tudo bem, aqui poderia até dar uma ambiguidade, falar assim, será que esse cone aqui é infinito ou não? Então, talvez se eu colocasse aqui uns pontinhos aqui, iria, só para não deixar claro que é um cone infinito. Tá? Parou aqui por limitação do espaço da tela, mas o cone é infinito. Assim como a gente faz uma parábola, a gente faz só um arco, mas a gente supõe ela infinita, da mesma forma. Tá? Como é que você vê o domínio? Você projeta todos os pontos no chão. Então, a parte de cima do cone vai projetar aqui dentro do disco. E a parte abaixo do cone vai ser projetada aqui fora do disco. Então, assim, no geral, o domínio dessa função aqui é todo R2. Tá? Supondo que o cone é infinito, se eu projetar todos os pontos no plano XY, é como se eu achatasse, né? Se eu esmagasse aquele cone ali no plano XY, eu vou cobrir todo o plano XY. Então, o domínio é todo R2. A imagem eu vejo no eixo Z.
Muito bem. Então, todo o eixo Z está sendo usado? Não. Não, né? Então, se for para chutar cegamente, eu vou chutar os reais, que é o eixo Z todo. Ah, não, mas eu estou vendo ali que não é todo o eixo Z. Né? Está aqui, está vendo de menos infinito, sempre intervalo aberto. Tá? Teve gente que botou intervalo fechado no infinito. Infinito é sempre aberto. Menos infinito, e parou no ponto. Aí tem que ver aqui se consegue visualizar, né? Esse valor aqui. Vou tentar dar um zoom aí. Se eu não me engano, acho que é 4. É 4. Então vai de menos infinito até 4. Ah, sim. Tá bom? Então, o domínio você projeta o gráfico no plano XY. Se cobrir todo o plano XY, é todo o R2. Se cobrir parte do plano XY, é aquela parte que é o domínio. A imagem é sempre em cima do eixo Z. No caso aqui, o eixo Z utilizado vai até 4. De menos infinito até 4. Tá bom? E a função é contínua? Só para fechar aqui. Não. Uma linha contínua é quando eu traço uma função com uma variável só, o gráfico é uma linha. Ela é contínua quando eu traço o gráfico sem tirar o lápis do papel. E uma função com duas variáveis? O gráfico é uma superfície. Agora a gente não fala linha contínua. Agora a gente fala superfície contínua. O cone é uma superfície contínua? Sim. Disse que não. Por que não? O que é uma superfície contínua? O que seria uma superfície não contínua? Qual é a ideia de continuidade? Aí a Uma linha contínua. Alguém já botou aqui? A Yasmin botou, obrigado. Superfície sem furo, como se fosse um telhado. Um telhado sem rachadura, sem furo, sem espaço, né? Sem uma lacuna. É um telhado contínuo. Tá? Então, o cone, do jeito que está aqui, ele não tem rachadura, não tem buraco, não tem lacuna. Então, é uma casquinha, se fosse uma casquinha de sorvete, o meu sorvete não vai vazar. Tá? É uma superfície contínua. Okay? Sempre que eu tinha confundido em relação à derivação. Porque no ponto, então. eu estou certo, no ponto Z igual a 4, ela não é derivável, ou é? Isso. Então, essa aí é outra coisa. Então, geralmente, as funções, né, elas têm dois selos de qualidade. Existem funções que são contínuas. Existem funções que não são contínuas. Então, aqui, o nosso exercício é esse. Não é um conceito novo. Vocês já viram isso, verdade. Só que agora a gente está generalizando. Então, função com uma variável só. Ela é uma linha contínua. Função com duas variáveis. Aí eu tenho agora uma superfície contínua. E função com 3 ou mais variáveis? Não tem mais gráfico. Aqui é linha. Aqui é superfície. E aqui eu não sei o que é mais graficamente. Porém, o conceito de continuidade continua valendo. Eu posso ter uma função com 50 variáveis e eu posso classificá-la como contínua. Ela vai se sobressair sobre outra função que não é contínua. Então, se eu trabalho com modelagem, se eu quero escrever uma situação real através de uma função, de uma expressão matemática, se eu consigo escrever uma função contínua e depois eu consigo escrever uma outra função não contínua, trabalhar com funções contínuas traz vantagens sobre trabalhar sobre funções não contínuas, entende? Então, se a minha função é contínua, ela se sobressai sobre as demais. Isso é uma característica importante. Que agora a gente está generalizando para funções com várias variáveis. Além disso, tem outro selo de qualidade, que é esse que você disse aí, de ser derivada, né, de ter derivada. Então, isso é que a gente chama de diferenciável. Então, uma outra pergunta que poderia caber aqui é, será que essa função é diferenciável? Aí sim, você ia falar, não, essa questão ela não é diferenciável. Tá bom? Então, o que é uma função diferenciável? Por exemplo, a reta é uma função diferenciável? Sim ou não? Podem botar um Szinho aqui no chat também, só para participar. O que vocês acham? Bota sim, ou só um Szinho. A reta, se quiser assim, função afim, né? Y igual a x. F de x igual a x. Uma função com uma variável só, que é identidade. É uma função diferenciável.
A parábola é uma função diferenciável? Estou falando agora de outra qualidade. Né? A senoide é uma função diferenciável? Sim. E o módulo, a função modular, é uma função diferenciável? O Lucas já botou aqui, né? Não, porque tem bico. Não, modular não é. Se é modular não é, verdade, estão certos. Porque nesse ponto aqui ela não é. Todos os outros pontos ela é diferenciável, tá? O que é ser diferenciável? Até porque se você observar, dependendo de por qual lado você vem, a derivada dele é diferente. Exato. A questão não é ser só diferente, porque, por exemplo, a parábola também. Aqui a derivada é uma, aqui a derivada é outra. A questão é mudar do nada. Entende? Então a questão não é ser diferente, a questão é ser diferente do nada. Aqui a parábola é decrescente, a derivada é negativa, até o vértice, onde a derivada é zero, depois a derivada começa a ser positiva. Mudou a derivada. Porém, essa mudança foi suave. Entendeu? A senoide é crescente, é decrescente, é crescente, muda a derivada toda hora. Mas muda de forma suave. A reta nem muda. Não é verdade? Então, ser diferenciável, graficamente, é ser suave. Isso, em se tratando de modelagem, também é uma qualidade importante. Imagine que a minha função, ela representa um modelo, sei lá, o lucro de uma empresa. Ora, se eu tenho um modelo que eu consigo prever a curto prazo, se está aumentando ou diminuindo, é uma coisa. Se o meu modelo, do nada, tem uma mudança repentina, esse modelo não serve para quase nada. Porque se do nada pode acontecer qualquer coisa, entende? Então, se a minha função é uma função suave, ela se destaca sobre as funções que não são suaves. Então, isso é ser diferenciável. Tá? Matematicamente falando, algebricamente falando, é ter derivada. Então, aqui, em qualquer ponto da senoide, eu tenho derivada. Em qualquer ponto da parábola, eu tenho derivada. Em qualquer ponto da reta, eu tenho derivada. Tá? Na quina, eu não tenho derivada. Ok? Tá claro isso para todos? Na quina, no bico, né, como o Lucas falou aqui, não tem derivada. Em outras palavras, derivada é a inclinação da reta tangente. Então, na quina, no bico, não tem reta tangente. Às vezes passa despercebido também. Tem gente que fala assim, professor, no bico aqui tem várias retas tangentes. Não. Tem várias retas que tocam o gráfico nesse ponto, mas nenhuma é tangente. Tá? Tangente é se confundir com o gráfico. Olha aqui eu me confundo, aqui eu me confundo, aqui eu me confundo com o gráfico. Aqui na quina, qualquer reta que eu trace aqui, nenhuma vai se confundir com o gráfico. Então não tem nenhuma reta tangente. A gente fala assim, no bico tem infinitas retas tangentes. Não, está errado. Na quina não tem infinitas retas tangentes. Na verdade, não tem nenhuma. Tá? Porque reta tangente é aquela que na vizinhança do ponto se confunde com o gráfico. Ok? Então, reta tangente tem inclinação, que é a derivada. Então, se a minha função tem derivada em todos os pontos, ela tem reta tangente em todos os pontos. Ela só vai ter isso se ela for uma curva suave. E uma função com duas variáveis? A gente vai falar de superfície suave. O cone é uma superfície suave? Não é, né? Porque na quina ali no vértice, ele tem a ponta ali, não é suave. Se eu falar aqui de um plano, deixa eu voltar aqui para limpar a tela. Se eu falar o plano, é uma superfície suave. O paraboloide é uma superfície suave, né? Se eu desenhar um plano aqui, eu tenho um plano. Um plano é uma superfície suave. O paraboloide é uma superfície suave. Se eu desenhar uma telha aqui, a minha telha é uma superfície suave. Mas se eu fizer uma calha assim, né, pontiaguda, não, nesses pontos aqui, nessa quina, eu não tenho uma superfície suave. Então, ser diferenciável, graficamente, é ser suave. E qual é a conta que você faz? Ver se tem derivada em todos os pontos.
Ok? E tem os teoremas, né? Professor, Pois não. se o cone ele não tivesse ponta, fosse um tronco, ele seria suave ou seria descontínuo? Está falando se a sua superfície não for uma superfície, não for um cone, for um cilindro. É isso? Não, não. É um tronco de um cone, sem a ponta. Ah, sem a ponta. Entendi. Então vou pegar Mesmo que seja só um pouquinho da ponta, seja. só um pedaço aqui do cone. Minha superfície seria só esse trecho do cone. É isso que você está falando? Isso. Só um tronco. Então, se a minha superfície ela é limitada, aí que tá. Então, quando Sim, eu sim. falo assim... Não, mesmo que. Desculpa, não te ouvir. Cortou aí. Ah, sim. Eu tô falando assim também. E mesmo que alongue até a ponta, né? Mas a pontinha dele, como se fosse uma ponta de lápis quebrada, sabe? Tá. É Você está isso que eu tirando tô aqui o querendo mínimo, né? dizer. Você está falando para tirar o mínimo. Sem, Tirou sem uma pontinha. isso. Tirei a pontinha. Tá? Uhum. Ali, tirei a quina. Também. Os dois Isso, casos. Né? isso. Então, eu vou falar uma coisa mais simples. Se eu falar só da reta. Uma reta, ou se eu falar só do arco da parábola. A parábola, eu sei que infinita, ela é uma superfície diferenciável. Tá? Mas se eu pegar só o arco da parábola, começou aqui e terminou aqui. Tá? Quando eu começo e termino um gráfico, nesses pontos aqui, eu tenho como se fosse uma quina. Tá? Aqui não tem reta tangente. Aqui é como se fosse aquela quina da função modular. Então, o segmento de reta, se a reta é infinita, eu tenho uma linha diferenciável. Mas se eu tenho um segmento de reta, se eu cortei, eu tenho quina. Eu tenho início e fim. E nesse pontinho aqui final, não tem reta tangente mais aqui. Aqui eu tenho, nos extremos, a minha curva não é diferenciável. Então isso eu posso trazer para cá. Por mais que eu tinha uma quina e eu cortei a quina fora, eu fiquei com a borda. E se essa borda aqui ela é grande ou se essa borda é pequena, na borda não tem plano tangente. Tá? Então, nos extremos, se você cortar uma superfície, ali acaba sendo uma quina. Então, nessas bordas aqui, ó, se eu pegar aqui só a borda, seja ela uma borda larga, ou seja ela bem pequenininha, não tem importância. Aqui não tem plano tangente. Na borda, a minha superfície nunca é diferenciável. Tá bom? Então, a gente tem que considerar, assim, ela é diferenciável na região aberta. A gente deixa ela pontilhada. Se eu deixar ela pontilhada, aí eu falo assim, retirando a borda, ela é diferenciável. Assim, deixando aqui o intervalo aberto. Se eu deixar o intervalo aberto aqui e aqui, aí o meu segmento de reta é diferenciável. Se eu deixar o arco da parábola aberto, aí não tem quina, porque a quina não existe. Entende? Né? Se você deixa o intervalo aberto, não tem fim. Não tem um final aqui. Tá? Pode ser sempre um pouco além. Então, deixar em aberto, você torna aquele trecho diferenciável. Agora, se tiver borda, não é diferenciável. Ok? A Yasmin está voltando. Okay. Tá. A Yasmin tinha perguntado, né, Yasmin? Na continuidade, como escrever superfície sem furo algebricamente? Ou seja, qual é a conta que você faz para mostrar que uma função é contínua? É isso? Como você mostra que uma função é contínua? Como você mostra que uma função é diferenciável? Então, esses conceitos de continuidade e diferenciabilidade são conceitos pontuais. Se você for para mostrar, você tem que pegar um ponto. Então, será que a minha função ela é contínua em um ponto específico? Vou pegar aqui um ponto genérico. x0, y0. Mas poderia ser o ponto 00, que lá no caso do cone, né? Como é que você mostra que a minha função é contínua? Primeiro,
Condição necessária, mas não suficiente. Tem que ver que se existe imagem no ponto. Tá? Se a minha função não tiver imagem, ela não é contínua. Vai ter um buraquinho. Mas se ela tiver imagem, não é suficiente. Lembra disso? Segunda condição. Sim. Tem que existir limite. Aí aqui que tem, né, aquela aulinha lá de limite. Tudo que eu abordei sobre limite foi para esse momento. Será que essa função existe limite? Quando eu faço a função tender, né, ao ponto em questão, no caso aqui o x0 e y0. Também é uma condição necessária, mas não é suficiente. O limite, se não existir, ela não é contínua. Mas se existir, não garanta a continuidade. Porque o limite pode existir, mas ser aberto aqui e fechado em outro ponto. Então, além do limite existir, além da imagem existir, o limite tem que ser igual à imagem. Tá? Aí sim. Aí a gente amarra tudo. Então, a terceira e última condição é que o limite tem que existir, a segunda, e tem que ser igual à imagem, a primeira condição. Então, qual é a conta que você faz para mostrar que a função é contínua? Verifica se tem imagem no ponto, verifica se o limite existe no ponto e verifica se o limite é igual à imagem. Então, tudo para mostrar que é contínua está aqui. Ó. Tem que mostrar que o limite existe e é igual à imagem. Para mostrar que não é contínua, poderia parar em qualquer momento desse. Se não tiver imagem, não é contínua. Se não tiver limite, não é contínua. Mesmo existindo, se forem diferentes, não é contínua. Tá? Se a minha função tem uma variável só, ou se tem duas, ou se tem 50, essa é a conta que você faz para mostrar que a função ela é contínua. Mas naquele exercício da lista, como seria? Qual exercício? Do cone? Esse do cone que você está falando? Então. É para mostrar que essa função aqui ela é contínua, não é isso? Essa função aqui, ela é contínua no ponto 0, 0. Tá? Eu estou vendo pelo gráfico. Ah, não, eu quero ver pela conta. No caso aqui, vou dar um exemplo. Aquela expressão lá é um cone. O cone, gente, é a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa aqui é a expressão que me dá o cone. É igual a isso. Só que aquele cone está para baixo. Então eu vou colocar um coeficiente negativo aqui. E o vértice dele está em 4. Então eu vou somar 4. Então essa aqui é a minha função. F xy igual a 4 menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Raiz quadrada, né? Então essa aqui é a minha expressão que desenha aquele cone lá. Tá? Então, qual o domínio dessa função? Todos os reais? No caso aqui, todo R2. Todo R2. Todo R2. Isso aí. Se a minha função tem duas variáveis, o meu ponto de partida é o R2, porque não tem restrições. Então, a pergunta pode ser assim, essa função ela é contínua em 0, 0? Essa função é contínua no ponto 1? Ou simplesmente essa função é contínua? Então, a pergunta lá é essa, é genérica, né? Essa função ela é contínua? Então, eu quero saber se ela é contínua em um ponto específico? Não. Quero saber se ela é contínua em toda parte. Em todos os pontos do R2. Então, eu vou passar por essas 3 peneiras aqui. Se eu conseguir passar por essas 3 peneiras, está ótimo. Existe imagem? Qualquer ponto XY vai ter imagem ou vai ter algum ponto que está fora? Observa aqui. Existe imagem para todos os pontos, um ponto qualquer? Existe, não existe? Apesar de ter raiz quadrada, existe sim isso aí. Apesar de ter raiz quadrada, x está ao quadrado, y também está ao quadrado, coeficiente positivo. Então, não tem restrição para x nem y, ou seja, essa função ela existe em qualquer par. Então, todos os pontos têm imagem.
Então já passou pelo primeiro critério. Todos os pontos têm imagem. Se um não tivesse imagem, ela não seria contínua naquele ponto. Porque se não tem imagem, ela tem um buraquinho. Ah, mas tem imagem. Será que ela é contínua? Não sei. Tem imagem também, tem outro lado. Tem gente que fala assim, não, tem imagem, não é contínua, é contínua. Não, vamos devagar. Se não tem imagem, não é contínua. Mas se tiver imagem, você não tem garantia nenhuma de ser contínua. A gente vai calcular o limite. Eu vou calcular o limite em cada ponto. Mas aqui eu posso pegar um ponto genérico. Percebe que na hora de calcular o limite de uma expressão como essa, não vai dar indeterminado? Pode ser ponto 00, pode ser o ponto 1, pode ser qualquer ponto. O limite aqui, ele é determinado. Tá? É só substituir. Então, essa função vai cumprir sim esse critério aqui. Ó. O limite, quando eu me aproximo de qualquer ponto, vai ser igual à imagem em qualquer ponto. Tá? Mesmo pegando de um ponto qualquer, mesmo assim dizendo, peguei um ponto aqui, garante continuidade? É que o senhor mesmo falou que pode ser que algum ponto seja um ponto que esteja aberto, mas eu posso escolher qualquer ponto e assim eu determino a continuidade dele? Assim, eu vou pegar aqui um ponto qualquer, por exemplo, limite quando x e y se aproxima de um ponto AB, dessa função. Ora, eu não sei quem é AB, então eu vou deixar indicado, vai ser 4 menos raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, é ou não é? Que é justamente Sim. a imagem no ponto AB. Aí, mostrei. Mostrei que o limite existe e é igual à imagem. Não importa quem seja A ou B. Se A e B for 0, 0, aqui vai dar 4. Percebe? Se eu tiver na dúvida lá no ponto 0, 0, naquela quina, será que ela é contínua ou não? Tem imagem? Tem. Quanto que é a imagem no ponto 0, 0? Vai zerar aqui, vai dar 4. A imagem no ponto 0, 0 é 4. O limite. Quando eu fazer isso aqui tem B a 0, isso aqui tem B a 0. Vai dar 4 também. 4 também. Então, existe imagem? Existe. Existe limite? Existe. São iguais? São. Então, Sim. no ponto 0, 0, a minha função ela é contínua. Tá? Então, assim, a pergunta se for pontual, faz essa análise pontual. Se for genérico, faz essa análise para um ponto genérico. Ou se for o caso, você fala assim, ó, essa função aqui é soma de funções contínuas. Logo, ela é contínua. Também pode. Só na ideia. Essa função aqui é produto de função contínua. É polinômio. Polinômio eu sei que é contínuo. Entende? Então, você pode também demonstrar continuidade supondo a operação de outras funções contínuas que você já sabe, né, que ela é contínua de antemão. Ok? Não, ok. Então essa é a continha que você faz para mostrar que a função é contínua. Não, eu só estou perguntando. Eu só Pode falar. perguntei por conta do que. Desculpa, até essa pergunta foi boa. Por quê? Perguntei que justamente o que o senhor falou que depende da questão da continuidade. Que não garante, nada garante a continuidade dela, porque ela pode ser aberta em qualquer ponto, em algum ponto. É por isso que eu fiquei, se ela pode ser aberta em algum ponto, ficaria meio estranho, entendeu? Eu pegar um ponto só e dizer que, não, isso aqui tem ponto, é contínua, que nesse ponto aqui tá tranquilo, entendeu? Então, mas quando a gente passou aqui pelo primeiro critério, quando a gente passou aqui pelo primeiro critério e vimos que ela tem imagem em todos os pontos, por isso que é bom, assim, eu gosto de passar por cada critério desse, porque, assim, se eu já vi que ela tem imagem em todos os pontos, como é que eu vi isso? Só de olhar aqui, eu vi que não há restrições. Quando a gente olha para ela e vê que o domínio dela é todo o R2, então, ou seja, ela existe em todo o R2, ela aceita qualquer par que ela vai operar e vai te dar um resultado. Ou seja, todos os pontos XY vai ter um Z associado. Então, ela tem imagem em todos os pontos. Ótimo. Só que tem imagem, o que pode acontecer? Eu posso ter uma superfície aqui e nesse ponto aqui a imagem está aqui em cima. Entende? Então, ter imagem é necessário. Se ela não tiver imagem, ela tem um buraquinho. Mas se ela tiver, não garante que ela tem no lugar certo. Pode estar a imagem não está tampando o buraco. Entende? É nesse sentido que eu disse. Que se ela não tiver imagem, ela não é contínua. Mas se ela tiver imagem, não garante que a imagem está no lugar certo.
O que vai garantir estar no lugar certo vai ser a terceira condição aqui. Ó. Quando você fala que o limite é igual à imagem. Ah, não. A imagem está aqui. Ó. Aí ela é uma superfície contínua, bonitinha. Sem buraco. Professor, então, nessa expressão, a imagem seria do menos infinito até o 4, não é isso? A imagem é essa mesmo. Uhum. Menos infinito até o 4. Ok? E a diferenciabilidade? Eu sei olhar o gráfico e falar que a minha função é diferenciável. Ela não pode ter quina, não pode ter bico. Ela é um gráfico suave. Ou linha suave ou superfície suave. Mas e a conta? Qual é a conta que você faz para ver se ela é diferenciável? Tem pergunta aqui no chat, agora que eu vi, gente. Aí ele me botou assim, por que nesse caso específico nós conhecemos o desenho? Ah tá, nesse caso do cone a gente conhece o desenho, a gente sabe que ela é contínua e não é diferenciável. Isso aí. Então a Thaís está falando de usar o 0, 0. Então se você usar o 0, 0, Thaís, você vai mostrar que ela é contínua só no ponto 0, 0. Você não pode fazer essa análise aqui específica para o 0, 0 e depois generalizar para todos. Não vale. Então faz de forma genérica, como eu fiz aqui. Tá bom, Thaís? Então, vem o teorema. Vocês já viram isso em algum momento. Não sei se foi pré-cálculo, cálculo 1, né, ou lá nessa mudança aí, que fala o seguinte. Toda função contínua é diferenciável ou toda função diferenciável é contínua? Toda diferenciável contínua. Exatamente. Então, o conceito é sempre pontual. Se a minha função ela é diferenciável em um ponto, então ela é contínua nesse ponto. Claro, pensa no gráfico. Se é um gráfico suave, é claro que é um gráfico contínuo. Mas a negação desse sim, então, é válida no seguinte. Se a minha função não é contínua, então, no ponto, ela não é diferenciável. Então, a gente usa esse teorema nessa forma aqui. Ó. Será que a minha função é diferenciável? Eu vejo se ela é contínua. Se ela não for contínua, claro que ela não é diferenciável. Se ela tiver um furo, se ela tiver um salto, ela não é suave. Então, como é que você mostra que ela não é diferenciável? Vê a continuidade. Se não for contínua, não é diferenciável. Mas se for contínua, garante a diferenciabilidade? Não. Não. O exemplo clássico é o módulo, é o cone. São contínuas e não são diferenciáveis. Então, a gente continua a análise. Se for contínua, você vai usar outro teorema. Fala o seguinte, se a minha função é diferenciável, então ela possui derivadas parciais. No caso aqui eu vou colocar 2, mas pode ser 3, 4, depende da estrutura. Estou supondo aqui uma função com 2 variáveis. Existe um teorema que fala o seguinte, se a minha função é diferenciável, quer dizer que ela é uma superfície suave. Se é uma superfície suave, tem plano tangente. Se tem plano tangente, tem derivadas parciais. Tá? Mas a negação da volta que a gente usa. Se a minha função não possui derivadas parciais, então ela não é diferenciável. Se ela não tem derivada, quer dizer que fura, né, não tem reta tangente, não tem plano tangente. É aquilo que a gente já falou um pouquinho, né, no gráfico agora há pouco. Tá? No cone. Se a gente for fazer as derivadas parciais do cone, tá? Vai dar algum problema na hora da derivada parcial. Tá? Depois a gente pode até fazer aqui para ilustrar. E por último, existe um teorema que fala o seguinte. Se a minha função é de classe C1, então ela é diferenciável. Que é o teorema que a gente usa para mostrar que a função é diferenciável. Alguém lembra o que é classe C1? O que é ser de classe C1? Eu não entendi, professor. O que seria esse classe C1? Então, uma função ela é de classe C1 quando a primeira geração dela também é uma função, também são funções contínuas. Então, quando a minha função possui derivadas parciais
Só que além de possuir derivadas parciais, essas derivadas parciais também são contínuas. Tem lá no começo do encontro hoje, quando eu escrevi aqui as derivadas parciais, aqui, ó. Aqui voltei. A minha função original e as derivadas parciais de primeira ordem. Uma função é de classe C1 quando essa primeira geração todinha é contínua. Então, quando a função original é contínua e quando as derivadas parciais também são contínuas, a gente fala que essa função é de classe C1. Tá? Se as derivadas de segunda ordem existirem e também forem contínuas, a gente fala que é uma função de classe C2. Ou seja, ela é contínua e as duas gerações também são contínuas. A função exponencial, por exemplo, e elevado a x, você pode derivar ela quantas vezes você puder. Todas as derivadas de ordem, né, superior serão funções exponenciais, todas contínuas. Então, a função exponencial ela é de classe infinita. Todas as gerações dela são funções contínuas. Tá? Então, classe C1 é o seguinte. A minha função, ela tem derivada de primeira ordem, mas além de possuir, ela é... Cadê a tela? Além de possuir, elas são contínuas. Tá? Então, como é que eu mostro que minha função é diferenciável? Eu verifico se a original é contínua, eu verifico que se tem derivadas parciais, e além de ter, se essas funções também são contínuas. Tá? Se você puder mostrar isso, garantir isso, você mostra que a sua função original ela é diferenciável, sem ver o gráfico, só pelas contas. Tá bom? Então, por exemplo, vou fazer aqui o exemplo do cone. Quando eu escrevo ali, o cone é 4 menos raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Nós já vimos que é uma função contínua. Tem imagem em todos os pontos, tem limite, e o limite é igual à imagem. Então, ela é uma função contínua. Mas eu sei que tem quina. Pelo gráfico, a gente sabe que no 0, 0 não é diferenciável. Eu vou calcular as derivadas parciais. Vamos lá. Não, vou passar pelo teorema aqui. Ó. Eu vi que ela é contínua. Então, se ela não fosse contínua, não seria diferenciável, mas é contínua. Logo, ela é diferenciável? Não. Então, esse teorema aqui não me ajudou. Vou calcular as derivadas parciais. Derivada parcial com relação a x. Derivada parcial com relação a y. Será que existe? Derivo 4, é 0. Repete o menos. Aqui é derivada de alguma coisa elevada a meio. Então, o meio cai, não é isso? Isso, meio. Diminui um no expoente. X. Acaba ficando isso aqui elevado a menos meio? É ou não é? É. Isso aqui elevado a menos meio é a raiz no denominador. É ou não é? Sim. Isso. E a regra da cadeia, ó. Vezes a derivada da função que está dentro. Quanto que é a derivada dessa função que está aqui dentro, ó, com relação a x? Que ai. 2x só. Então, a derivada de 4 é 0. Repetiu, menos. Derivada de qualquer coisa elevada a meio, cai o meio, está aqui. Diminui um no expoente. Então, ficou essa expressão elevada a menos meio, que é essa expressão na raiz quadrada no denominador. Regra da cadeia. Multiplica pela derivada da função que está dentro. Derivada da função que está dentro é 2x. Porque estamos derivando com relação a x. Tá? Então, essa aqui é a derivada parcial com relação a x. Ó. É menos x dividido por raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Se você for calcular a derivada com relação a y, vai ser algo similar. Menos y, x ao quadrado mais y ao quadrado. Essas são as derivadas parciais. E aí? Possui derivadas parciais ou não possui? Possui. Possui, entre aspas. Possui, vou melhorar a pergunta. A função original existe em todo o R2. E as derivadas parciais também existem em todo o R2? Não. 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 A função original não tem restrição. As derivadas parciais, elas têm restrição. O denominador não pode ser 0. Ela não existe no ponto 0, 0. 0, 0. Então, eu estou aqui, ó.
Então, essa função não possui derivadas parciais no ponto 0, 0. Logo, ela não é diferenciável na onde? No 0, 0? No 0, 0. Percebe? A conta me mostrou isso. É exatamente o bico, né? Exatamente o bico. No ponto 0, 0, aquele ponto que tem imagem 4, né? É o bico lá o vértice lá do cone, o bico do cone, é onde não tem plano tangente. Onde não é diferenciável. Ok? Aqui a Yasmine botou um exemplo. Ó. E essa função aqui? É mais simples, né? Deixa eu escrever aqui. Aqui no chat, ó. F de xy é igual a xy2? Essa função é uma função contínua? E aí? Em toda parte? Se eu não falei ponto nenhum, é em toda parte, em todo o R2. Ela é contínua em todo o R2? Qualquer ponto tem imagem? Tem. De qualquer ponto vai ter limite? Sem problemas? Vai. Vai. E o limite vai ser igual à imagem? Sim. Vai. Toda vez que é polinômio, o polinômio ele é uma função contínua. O polinômio satisfaz isso, esses 3 critérios. O polinômio sempre tem imagem, tem limite, e o limite é igual à imagem. Aqui eu tenho um produto de entre polinômios. Tá? Então eu tenho um produto entre contínuos. Então essa função aqui ela é uma função contínua em toda parte. Ah, será que ela é uma função diferenciável? Sem ver o gráfico? Eu posso jogar lá no GeoGebra e ver que gráfico é esse, né? Ver se é uma superfície suave. Não, mas eu não quero ver o gráfico. Por exemplo, se eu tivesse uma função com 3 variáveis ou mais, nem tem gráfico para ver. É só a conta mesmo. Então, eu vou passar pelo teorema. A minha função ela é contínua. Se não fosse contínua, não seria diferenciável, mas ela é contínua. Tá? Então, eu estou com esses teoremas aqui em mente. Ó. Se não fosse contínua, não seria diferenciável, mas ela é contínua. Então, não pode ser diferenciável ou não. Então, eu vou calcular as derivadas parciais. Tá? Vamos ver se vai dar problema. Se der problema, não é diferenciável. E se der problema, eu verifico se elas são contínuas. Derivadas parciais. Derivada parcial com relação a x. A Yasmin falando que é o exemplo que eu mesmo criei, né, lá no início, né, Yasmin? É isso mesmo. Derivada com relação a x. 0. Produto. Aqui, está jogando a derivada do produto? Pode ser. Ou nem precisa. Você pode aqui é uma constante. Você tem x vezes uma constante, você repete a constante e deriva só o x. Tá? Ou pode usar a derivada do produto também, não precisa. Aqui é a constante. Repete a constante, que está multiplicando, e se preocupa só com a derivada do x. A derivada de x é 1. Tudo bem? Verdade. Aqui a mesma coisa, derivada com relação a y. Eu vou repetir a constante e vou me preocupar só com a derivada do y. 2y, que dá 2x. 2y, perdão. Vai ficar 2xy. Olha aí as derivadas parciais. A função original existe. As derivadas parciais também existem. E existem em toda parte. Não apareceu nenhum problema, não apareceu nenhuma restrição nova. Então possui derivadas parciais. Todos os pontos têm derivadas parciais. Percebe? Então ela é derivável, diferenciável. Então, agora sim, possuir derivadas parciais não é garantia que ela é diferenciável. Além de possuir, tem que ser contínua. Além de existir, tudo bem, existe em todos os pontos. Mas agora você vai olhar para isso daqui, ó. Essa função original é contínua. Ótimo. E as derivadas parciais? Essa aqui é contínua? E essa aqui é contínua? São. Cada uma delas. Percebe que são polinômios?
Se você for calcular a imagem, tem imagem. Se for calcular o limite, vai ter limite em qualquer ponto. E o limite vai ser igual à imagem. É ou não é? Sim. Isso aí. Ou seja, a original é contínua e as duas filhas, as duas derivadas parciais também são contínuas. Então essa função é de classe C1. F é Sim. de classe C1. Logo, F é diferenciável. Tá? É assim que a gente mostra que é uma maneira de mostrar que a função é diferenciável. Calcular as derivadas parciais e mostrar que as derivadas parciais também são contínuas. Tá? Se a minha função tem 3 variáveis, não tem gráfico para analisar. É só essa conta. É calcular as derivadas parciais e mostrar que as 3 são contínuas. Ok? Ok. Então tá aí, continuidade e diferenciabilidade. Conceitos que a gente já, né, agora se aplica a funções com 1, 2, 3 ou várias variáveis. Então mais um tijolinho aí no nosso curso. Só pedrada. Beleza? Beleza. Show. O que mais, gente, que eu posso ajudar vocês? Algum outro exercício, algum outro tópico, gostaria que comentasse alguma coisa? Só que chegou depois, podem... Pra mim tá beleza. Eu vou na opinião do Lucas Bartolomeu. Por enquanto tá de boa. De boa? Então, Por assim, enquanto tá de boa. Por enquanto. Agora tem que fazer exercício. Vou pegar os exercícios e depois eu vou refazer como tem feito. isso. Quem eu vou escrever aqui no chat. Professor, me tira uma dúvida com relação à sua disciplina, com relação às provas e trabalhos. Então, até essa semana, gente, as nossas atividades não valem ponto, tá? Então, até essa semana, né, até que hoje eu coloquei a questão 5 lá para vocês enviarem, semana passada eu não coloquei, porque também não teve encontro, né? Eu estava de licença médica, mas essa semana eu coloquei a questão 5, que é a questão na qual eu marco a sua presença lá no sistema acadêmico que entrega a atividade, tá? Então, envia a atividade, faço direitinho, isso também é para a gente treinar, tá? Para você treinar, enviar a atividade em PDF, identificada corretamente, arquivo único, enfim. E eu treinar também, né? Assim, o professor também treinar a devolver isso para vocês, corrigido, enfim. Tá? Então, a semana tem atividade 5 ainda, questão 5, que não vale nota. Mas eu corrijo, eu dou a nota como se fosse para valer, aquela nota que eu enviei para vocês seria a nota real, tá? Eu corrijo, dou lá um feedback, mas depois eu não vou contabilizar. Semana que vem já é a data da nossa prova, não é isso? Entendeu? Então, assim, é isso mesmo. Então, semana que vem, na segunda-feira que vem, eu vou colocar a prova, que sim, eu estou chamando de prova só para mudar o nome, mas é uma lista também como essas, com questões semelhantes a essas que a gente já vem trabalhando. Tá? Só que aí, a partir de semana que vem, pode sim, né, pelo regulamento das atividades pedagógicas não presenciais, a partir de 30 dias, aí sim pode ter atividade avaliativa. Então, eu vou pegar essas questões que vocês já fizeram e vou colocar dentro da prova para vocês mandarem, né, resolverem e enviarem para mim valendo ponto. Aí sim, valendo ponto. Claro que não é a mesma questão, mas são questões similares. Tá? É só para a gente oficializar, fazer algo dentro do regulamento valendo ponto. Tá? Aí a prova em si vai ser para entregar segunda-feira mesmo. Tá? Isso eu peço também, até depois vou colocar lá no chat, para quem não está aqui. Tá? O prazo, gente, está lá no nosso planejamento. Tá? Eu vou tentar seguir aquele planejamento direitinho.
Eu devo colocar meia-noite, tá? Deixar 24 horas a prova lá aberta. Tá? Então, nossa prova é segunda-feira. Eu devo programar aqui para ela já ficar disponível para vocês 0 hora. Vai ficar o dia inteiro disponível. Tá no Google Forms, é isso? Você vai colocar no Google Forms? Ou Isso, vai lá, ter que... não, é lá no... Eu vou colocar... Tipo essa atividade agora. Essa semana eu coloquei a questão 5. Coloquei Não, sim, lá o PDF, que não vai ser Google Forms, não. Vai ser o PDF. Ah, tá, Você beleza. vai fazer à mão, né? Pode fazer no seu caderno mesmo, à mão. Coloca nome direitinho, tira, né, escaneia, tira foto, salva em um arquivo em PDF e bota lá para mim também. Beleza. Na sala virtual. Tá? Então, essa questão 5 dessa semana é até um treino para isso. Então, quem não enviou ainda, gente, né, teve gente que não enviou ainda nenhuma atividade. Né, estou até mandando e-mail, mandando mensagem, para ver se está tudo bem. Porque esse é um tempo também para a gente treinar isso. Tá? Para quando chegar a prova e as avaliações, a gente não se preocupa mais com o envio. A gente vai se preocupar só com o conteúdo mesmo, tirar dúvida, enfim. Professor, eu vou te mandar o A3, tá? Que eu não sentei para montar a questão, não. Até desculpa que eu falei com o senhor, mas eu vou entregar ao senhor, não esqueci não, tá bom? Isso, tá. Não é nada demais não, é bem simples, pode fazer à mão mesmo. Não, mas eu vou fazer, você tem que fazer para testar mesmo, tem que passar isso aqui, professor. Não tô brincando toda vez não. É isso aí. Tá bom, então com relação à atividade, à prova, tá todo mundo claro, gente, semana que vem tá a nossa primeira atividade valendo ponto, e eu vou colocar isso durante 24 horas e vocês enviam para mim segunda-feira mesmo. Combinado? Show. Tá? Na sexta-feira, eu tenho, não sei se vocês podem, né? Na sexta-feira eu estou atendendo outra turma de cálculo 2. Né? Se vocês quiserem, né, participar, ou até sexta-feira tiverem alguma dúvida, eu posso até colocar depois o link também lá no grupo, porque aí vocês participam também de sexta-feira. Tá? Não sei se sexta-feira que horas? Disponível. Mesmo horário. Tá. 19h20, né? Caso alguém queira participar, na sexta-feira, a turma até menor, uma turma menor. Eu quero, professor. Se puder botar lá no grupo, é legal. Maneiro. Tá, vou colocar. Se eu esquecer, vocês podem me lembrar, mas vou colocar sim. Sim. Tá bom? É o mesmo cálculo 2, né, que é uma turma extra que precisou abrir antes da pandemia e acabou que ficou também agora com as atividades não presenciais. Tá? Então é isso. Então, assim, com relação ao conteúdo de funções com várias variáveis e conteúdo que eu vou cobrar nessa lista, é dessa seção esse capítulo, né, o capítulo 14 do Sturt, que fala de funções com várias variáveis, limite, continuidade, derivada. Uma coisa que a gente não falou hoje aqui foi de derivada direcional e máximo e mínimo. São os 2 últimos tópicos. Tá? Não, deixa sair por último, isso é mais chato. Tudo bem, então, mas só é o que falta ainda para fechar essa parte. Essa semana eu já coloquei o conteúdo de integrais duplas, que já é o capítulo 15. Tá? Mas a atividade, nem lembrando nada agora de integral, coloquei lá só para dar uma continuidade nas semanas, também para não acumular muito vídeo depois para um momento só. Tá? Mas não vai cair na prova não, Thaís. Não vou cobrar integral agora na prova não. Mas aí já, nas atividades seguintes, na lista 1, teste 1, né? Vocês olham lá no planejamento direitinho, eu já vou começar a cobrar integrais. Professor, depois da questão 3 vem a questão 4 ou 5? Que o senhor postou no Classroom. Então, a questão 4 eu pulei, tá? Porque foi como eu estava na licença médica, eu não postei nada, eu só postei o vídeo. Na semana 4, eu só postei os vídeos que já estava gravado, né? Eu estava sem voz nessa semana, eu fiquei sem fala mesmo nenhuma, não tinha fôlego para nada. Aí eu realmente não podia atender ninguém. Mas assim, vou manter o planejamento, né? Quem puder assistir os vídeos, não sei, né, se vocês assistiram, espero que sim. Né, assim, o pessoal pode assistir um vídeo, anotando as dúvidas, depois a gente tenta repor isso, né, de alguma forma. Mas o senhor está bem, senhor? Graças a Deus, assim, são 98%, 99%. Que eu tive que tomar outros medicamentos depois, mas graças a Deus recuperei. Que benção. Valeu, obrigado. Mas a gente realmente não podia falar nada, estava sem fala mesmo. Mas aí, então, essa semana voltei no médico novo, fiz os exames, tá tudo bem. Mas acho que a gente fica ainda meio estranho ainda. Cada um reage de uma forma, né, com esse negócio de Covid. Mas graças a Deus estou bem. Estamos
estamos retomando devagar. Então é isso, gente. Então, assim, com relação a esse conteúdo, né? O que vai cair na prova são as questões similares ao que a gente já trabalhou agora, tá? E apesar de eu começar já com os vídeos de integral dupla, não vai cair na prova semana que vem. Vai ficar para as atividades seguintes. E a partir de semana que vem, toda semana a atividade vale ponto, tá? Vale presença e ponto. Então, não deixem para a última hora. A única diferença é que quando é prova, vai ser no mesmo dia. E quando é lista, quando eu chamei do de lista e teste, aí vai ter a semana inteira para entregar. Tá? Não precisa correr. Vai cair então até máximo e mínimo, né? O Thiago está perguntando isso aí, Thiago. Vai cair até máximo e mínimo. Que é até o conteúdo da semana passada. Que eu disponibilizei lá os vídeos, tá? Então, assim, essa semana, né? Quem não assistiu a esses vídeos finais, podem assistir, fazer a lista, né? Mexer. Tentou alguma dúvida? Pode colocar no WhatsApp, né? Que dentro do possível eu vou respondendo. Tá bom? E sexta-feira eu tenho esse atendimento também. Quem puder participar, todos são bem-vindos. Mestre. Pois não. A prova são 24 horas para entregar? Isso. Tá. Então é segunda-feira que vem, mas eu vou deixar aberto até meia-noite. Ah, o senhor está falando, não é, tá, prova, mas a lista vai ser outro prazo. Segunda-feira, agora vai ser a primeira prova mesmo, não? Isso. Então, né, já está lá disponível agora a questão 5. Sim, eu vi que lá. É para entregar até domingo. Ah. Toda semana eu boto uma questão, né? Sim. Semana que vem, segunda-feira que vem, dia 26, vai ser a nossa prova. Então, assim, dia 26 eu vou colocar, durante todo o dia, lá vai estar disponível para você baixar o PDF, fazer a prova e mandar para mim. No mesmo estilo que você já tem enviado as suas resoluções. Tá, tranquilo. Tá bom? Então, com relação à atividade, avaliação, tá claro, gente? Sim, professor. Então, beleza. Então, show de bola. Com relação ao conteúdo, gente, eu posso ajudar vocês em algo mais? Professor, Pois não. 14.4 do livro aí, parte de linearização. Questão 19. Assim, até consegui fazer aqui assim, mas não ficou 100% assim. Questão 19 da lista? É. Vou botar aqui. Já achei. Linearização. Esse aqui? Isso. Pois não, qual é a dúvida? Assim, é porque sempre quando tem essas questões assim da linearização, eu não sei exatamente o que responder. Se eu respondo só com a equação mesmo, só falo que, ou se eu já boto um resultado, fico mais ou menos assim, ficou meio vago para mim essa... Então, o que é linearização? Aqui está chamando de aproximação linear, né? Isso. O que é linearização ou aproximação linear? Mesma coisa. Então, quando eu tenho uma função com uma variável só, a gente já falou isso agora há pouco, são outros termos para a mesma coisa. Uma função como essa. É o gráfico de uma função com uma variável, que é uma linha. Nesse ponto, tem reta tangente? Tem. Reta tangente é aquela reta que no ponto, nesse ponto aqui, a reta, na vizinhança desse ponto, o gráfico, né, se confunde. Eu não sei que a reta tangente é aquela reta que na vizinhança do ponto se confunde com o gráfico. Então, eu posso falar o seguinte, ó, reta tangente
ao gráfico dessa função aqui, também é um conceito pontual. Nesse ponto aqui, ela é tangente? Não. Aqui não é tangente, mas aqui é. Então, reta tangente, no geral, também é um conceito pontual. Tá? Então, na vizinhança desse ponto, eu posso jogar fora a função e ficar com a reta? Não posso, né? Mas se eu fizer isso, se eu estiver perto do ponto de tangência, eu não vou perder tanto. Entende essa ideia? A reta tangente, ela é uma boa aproximação do gráfico. Isso se você estiver perto do ponto de tangência. Então, é isso. Então, quando a gente fala de melhor aproximação linear, é uma forma elegante de se referir à reta tangente. É uma forma elegante de se referir ao plano tangente. Ou um termo genérico. Quando eu trato de funções com 3, 4, 20 variáveis, eu não falo mais reta tangente. Eu não falo plano tangente. O que eu falo? Eu falo aproximação linear ou linearização. Então, quando você vê numa questão, né, calcule a linearização, linearize, calcule a aproximação linear, é a mesma coisa que falar assim, calcule a reta tangente, calcule o plano tangente. Escreva uma função linear que substitua aquela função ali na vizinhança daquele ponto. Tá? Beleza. Beleza? Então, essa que é a ideia. Então, linearizar alguma coisa é trocar a expressão complicada por algo simples, por algo linear. Vai ser a mesma coisa? Não vai ser a mesma coisa. Mas, se você trocar pela reta tangente, pelo plano tangente, pela melhor aproximação linear, você vai ter uma boa aproximação. Tá? Então, reta tangente. O que define uma reta? Eu tenho y menos y0, coeficiente angular, x menos x0. Equação geral da reta. Não é isso? Se essa reta é a reta tangente, quem te dá o coeficiente angular da reta? Tangente. A derivada da função. É a derivada da função. Então aqui entra a derivada da função. No ponto específico, né? Não é a derivada genérica. É a derivada naquele ponto. Tá? Então essa é a regrinha. Então aqui eu tenho y menos y0, derivada no ponto x menos x0. Isso aqui é a equação da reta tangente. E se for plano tangente? Eu tenho z menos z0, coeficiente angular. Aí eu tenho derivada parcial com relação a x, x menos x0, e derivada parcial com relação a y, y menos y0. É parecida a estrutura, né? Observa. É. Né? Aqui eu tenho ΔX e o coeficiente é derivada. Aqui eu tenho ΔX e ΔY. E os coeficientes são as derivadas. Percebe? É algo similar. Se a minha função tiver 3 ou mais variáveis, sei lá, eu tenho W menos W0, aí eu vou ter o derivada parcial com relação a x, x menos x0. Derivada parcial com relação a y, y menos y0. Derivada parcial com relação a z, z menos z0. Não importa quantas variáveis. Tá? Aqui eu tenho reta tangente, aqui eu tenho plano tangente, aqui eu tenho melhor aproximação linear. Ou linearização. Então, quando a gente fala de funções com 3 ou mais variáveis, eu quero, né, a melhor aproximação, eu quero uma estrutura como essa. Que é similar. Percebe que são estruturas similares? Se você entendeu a reta tangente, a diferença é que se tiver mais variáveis, terá mais parcelas. Aqui tinha só uma parcela. Aqui tem 2, com x e y. Aqui tem 3, x, y e z. Mas poderiam ser 4, 5, poderiam ser 20. Mas a ideia seria a mesma. Ok? Beleza. Então, o que você precisa para linearizar? Aqui eu tenho uma função, no caso do exercício 19. Dado que f é uma função diferenciável, ou seja, ela é uma função suave. Tá? Aqui, pela estrutura, eu sei que é uma função com quantas variáveis? 2. Então, eu tenho uma função com 2 variáveis. Eu não tenho a expressão dela, mas eu sei que é uma função com 2 variáveis. Então, eu tenho uma superfície suave.
Então, linearizar é calcular a reta tangente, calcular o plano tangente ou calcular a melhor aproximação linear? Nesse caso. é o plano. É o plano tangente, eu posso chamar de plano. Tá? Então, eu tenho a segunda linha aqui. Ó. Vou até copiar para cá. Ó. Vou selecionar. Copiei. Colei. Então, eu quero completar isso aqui. Quero completar aqui o plano tangente. O que eu preciso? Preciso conhecer o ponto, preciso conhecer as derivadas parciais. Tá? Isso foi dado, não foi? Então aqui, quem é x0, y0 e z0? Só preencher esses espaços. x0 é o ponto inicial aqui, ó. É 2. Ok? y0, olha aqui, é 5. E a imagem do x0 e y0 me dá o z0, que é 6. Olha ali. Então aqui eu tenho o x0, aqui eu tenho o y0, aqui eu tenho o z0. Então quase que eu já tenho o plano tangente todo. O que está faltando? As derivadas parciais. Se eu tivesse essa expressão, eu iria derivar e substituir os pontos. Porque aqui não são as derivadas genéricas não, tá? Aqui são as derivadas específicas. Mas aí foi justamente nesse ponto, no ponto 2,5, já foi dado no enunciado que a derivada parcial com relação a x é 1 e a derivada parcial com relação a y é menos 1. Não é isso? Então aqui é 1 e aqui é menos 1. Olha aí. Então nós já temos o plano tangente. Isso. Então posso escrever assim, isso aqui z é igual a x menos 2 menos y mais 5 mais 6. Em outras palavras, z é igual a x menos y, 9. Está certo, gente. Então eu tenho um plano tangente. Ok? Então, se eu tenho um plano tangente, eu posso pegar a função e trocar a função pelo plano tangente. Se eu estiver na vizinhança do ponto de tangência, eu vou ter uma boa aproximação. Tá? Então, aqui, a pergunta é, calcule um valor aproximado dessa imagem aqui. Ó. Quanto que é o valor aproximado dessa imagem, dessa função aqui no ponto 2,2 e 4,9? Eu não conheço a função. Eu não sei o valor exato. O valor exato eu não sei. Mas o valor aproximado eu posso tirar daqui. Não posso? Então, um valor aproximado para o ponto 2,2 e 4,9, o valor aproximado eu vou botar aqui. É só fazer x menos y e mais 9. Ok? O plano tangente ele é a melhor aproximação linear. O ponto 2,2, 4,9 não está perto do ponto 2,5? Então estou no lugar certo. É só você fazer assim, ó, x menos y dá quanto? 2,20. 2,20 menos 4,90. 2,3. Dá menos 2. Menos 2,7, né? Não, aqui é 2,2 menos 4,9 dá menos 2,7. É isso? Não, isso. É que eu vi 4,5, perdão. Não, é 4,9. Então, é menos 2,70. Mais 9. 9 menos 2,70. 3,3. Já colocaram 3,3 aproximadamente? isso. É isso. Tá? Então, isso é estimar. Então, o plano tangente, ele te dá uma boa estimativa se você estiver perto do ponto de tangência. Essa que é a ideia. Vê se foi, gente. Tem alguma pergunta? Não, agora que eu vi que a Yasmin escreveu aqui, né? Isso aí, Yasmin. Obrigado. 6,3. Tá? Se eu conhecesse a função original, eu poderia jogar esse valor de verdade nela e ver que o valor dela é algo perto de 6,3, tá?
com certeza aqui eu tenho uma casa de precisão. Eu posso garantir isso, mas como eu não tenho a função original, a gente não pode verificar essa precisão. Tá? Então vai ficar só indicado mesmo. Ok? Ok. Então, se a função tem uma variável só, a gente lineariza ela pela reta tangente. Se ela tem duas variáveis, a melhor aproximação linear é o plano tangente. Se tem 3 ou mais variáveis, não tem mais nome. Eu chamo de mesmo esse nome genérico. Aproximação linear ou linearização. Mas a estrutura é similar. Tá bom? Entra aí nessa parte de aplicar derivadas parciais. Tá? Tem autores, gente, que chamam essa parte aqui de delta y. E essa parte aqui de diferencial de y. Aqui é o delta z. Aqui é o dz, é a diferencial de z. Aqui é o delta w. E aqui é a diferencial de w. Tá? Posso chamar também esse segundo membro aqui da equação de diferencial. Também, se vocês verem esse termo, né, calcule diferencial. Para calcular essa segunda parte aqui. Ok? Fala aí, Ok, João. professor. Tirou a sua dúvida? Sim, sim. Ah, beleza, que bom. Mais alguma coisa, gente, que gostaria que a gente falasse? Aqui não, professor. Aqui não. E aí, pessoal? Então tá. Então assim, né, eu vou disponibilizar, né, já. Eu disponibilizo também essa tela aqui, eu boto lá na sala virtual. O nosso encontro está sendo gravado, eu coloco também lá na sala virtual essa semana. E tem essa questão 5 para vocês resolverem. Tá? E segunda-feira eu vou preparar vou juntar essas questões que vocês resolveram e vai ter essa atividade, então, que vai valer ponto, que a gente chamou de prova 1. Combinado? E sexta-feira tem um encontro. Quem puder participar, né? Estarei lá. Com a outra turma, aí só me lembrar que eu coloco o link para vocês lá no grupo. Vou colocar tá bom, lá no grupo. Eu vou pedir para o senhor. Tá bom. Beleza, obrigado. Tá bom, gente? Obrigado aí pela participação. O mesmo horário, amigo. PS. Mesmo horário, Isso aí. Tá joia. É o mesmo horário, Sexta é o mesmo horário, 19h20. Tá? Obrigado, gente. Boa noite, obrigado professor. pela compreensão de vocês, pela participação. Até a próxima aí. Enquanto isso, a gente se fala pelo WhatsApp. Grande abraço. Tchau, tchau. Grande abraço. Professor. Tchau, professor. Obrigado. Obrigado. Um abraço, professor. Boa Valeu, noite a valeu, todos aí. Obrigado. Valeu, boa noite.